Olá, vamos a mais um Rede Vida Serviço. Você já ouviu a expressão, quando nasce uma mãe, nasce uma culpa? Pois é, a culpa materna, este sentimento doloroso que pode ter diversas raízes, acomete a todas, sem exceção. Existe uma ideia de que a mãe é a principal responsável pelo bem-estar da criança e que o futuro dela é um reflexo de sua própria conduta. Então, o peso que nós mulheres carregamos é muito maior. Mas quais são os danos para a nossa saúde mental, este excesso de cobrança? Quem vai explicar para a gente é a psiquiatra doutora Marcela Ramude. Seja muito bem-vinda. Obrigada, Ana, pelo convite. É um prazer estar aqui com você. A culpa materna, esse excesso de cobrança, como que pode afetar a nossa saúde mental, Marcela? Eu diria que uma exaustão mental. Muita irritação, muito cansaço, muito desânimo, falta de energia, com pensamentos assim ruins, que às vezes levam até a comportamentos mais compulsivos, seja na comida, nas compras. Nasce uma mãe, nasce uma culpa? Por que a gente tem que viver esse dilema? Você que é psiquiatra, atende mães? É normal receber mães que se sentem culpadas? Diariamente. Diariamente é o que eu mais vejo no consultório. Hoje meu público maior são as mães. E essa questão de nasce uma mãe, nasce uma culpa é muito pesado, porque na verdade acho que a gente cria uma expectativa com a maternidade e a sociedade também cria essa expectativa. Quando eu falo sociedade, inclusive o companheiro dessa pessoa, mães, amigos, imaginam que ela possa ser uma mãe e criam essa pressão, né? Que deve se criar desse jeito, criar de outro jeito. Então, eu acho que essa culpa vem muito da expectativa que o outro cria diante do que essa mãe vai ser. Porque a gente tem aquela mania da comparação. A gente se compara. Ai, mas aquela pessoa foi uma mãe desse jeito, a criança não teve cólica, ou a criança que entrou na adolescência não foi rebelde. Essa cobrança, essa culpa tem um jeito de ser tratada, eliminada, curada, Marcela, para todas as mães que estão assistindo a gente. Domingo, Dia das Mães, a gente precisa desse carinho, desse abraço. Ana, eu diria que a gente precisa colocar limite. Limites, assim, no que a gente quer ouvir. E um filtro também, né? Porque muitas vezes a gente escuta coisas, e absorve isso. Então, é entender que cada mãe é de um jeito, cada realidade é de um jeito e precisa se respeitar. Então, essa questão do quanto que essa culpa pesa é muito da expectativa que o outro cria, mas também o que a gente cria e o quanto que a gente quer seguir tudo à risca, todas essas planilhas que tem por aí. Qual que é o perigo dessa exaustão mental que muitas mães vivem? Porque tem que cumprir vários papéis. Você é profissional, eu sou profissional, a gente cuida de uma casa, a gente tem uns filhos para cuidar. Essa exaustão, porque não é só a cobrança na forma de maternar, é uma cobrança que vem da sociedade e muitas vezes é uma cobrança muito maior nossa. Qual que é o perigo dessa carga tão grande de exaustão que cada uma de nós coloca em si? Adoecimento, então a gente pode ficar deprimida, com transtorno de ansiedade, com algum toque, com aquele pensamento mais obsessivo. Então toda essa carga, toda essa demanda que a gente quer ter no dia a dia, isso pode acarretar sim. Um dia ou outro, né? Um dia com privação de sono, um dia com um trabalho mais pesado, mas isso a longo prazo, diariamente e ainda se cobrando para estar presente em todos os momentos, seja em casa, seja no trabalho, seja com um companheiro, tentando desempenhar aquele papel 100%, isso vai adoecer e vai levar a algum transtorno depressivo, ansioso ou até buscar outras recompensas, né? Que também tenho visto muitas mães envolvidas com jogos, com muitas dívidas, com compras, então isso também tem assustado. Até aproveitando, muitas vezes o homem, o companheiro, não consegue perceber isso, né? Percebe às vezes na questão que a mulher está mais irritada, está mais explosiva, fala assim, nossa, como você está cansada, como você está estressada, tem que ficar feliz com o filho aqui. E aí, por muito tempo, depois de alguns anos, eu tenho percebido que o homem descobre dívidas da esposa, que nesse tempo que ele estava ali apontando, né, que, nossa, como você está estressada, a esposa às vezes vai lá e vai fazendo compras, muitas vezes elas ficam ali amamentando o bebê no celular e vai fazendo compras online. É um refúgio?
um refúgio, né, para acalmar, para aliviar. Outras buscam o tal do chocolate à noite, quando fazem o filho dormir. Então, tem alguns adoecimentos que não são vistos naquele momento, levam anos. E quando alguém percebe esse adoecimento, já está muito grave, já está muito sério. Então, para você que está assistindo o nosso programa tão importante com a doutora Marcela, que é psiquiatra, que tem algum desses sintomas, que está com alguma dessa compulsão, ou seja alimentar, ou seja em vício, ou seja em compra, ou que você está do lado, é o marido, é o companheiro, é o familiar que está percebendo isso, qual a primeira providência, Marcela? Procurar ajuda, assim, eu digo que ou um psicólogo, ou uma profissional, ou um psiquiatra, alguém que possa acolher, que possa orientar e identificar o que está acontecendo. Porque às vezes o quadro já está muito grave, às vezes o quadro está moderado ou está ainda leve. Então, dependendo da intensidade, é o tratamento proposto. Mas busque sempre alguém mais especializado nesse aspecto, né? Que tem esse olhar da maternidade, que tem esse olhar, porque tem uma troca de empatia, então provavelmente essa mulher vai se sentir mais acolhida. Você falou desses sintomas que são compulsivos, mas tem outros sintomas que podem desencadear a ansiedade, a depressão, a tristeza profunda? Para quem está assistindo a gente, para dar aquele sinalzinho de alerta e começar a enxergar que não está tudo bem, eu preciso de me cuidar. Eu estou muito irritada, estou impaciente, meu sono está muito ruim, não tenho mais ânimo, não tenho prazer de estar com meu filho, não tenho prazer de fazer as coisas que eu gostava antes, não tenho prazer de estar com meu marido, não tenho libido, fica naquele mau humor todo o tempo, ou também não consigo levantar da cama, fico apenas ali na cama, jogada, meu apetite que está alterado. Então, são pequenos sinais, mas que são diários. Por isso que eu digo que às vezes as pessoas que estão ali ao redor não entendem e ainda cobram disso, né? Por que você tá desse jeito, sendo que você tá aí com o bebê, é tanta alegria. Mas às vezes o próprio companheiro ali que tá junto também acaba adoecendo. Interfere no casamento? Interfere na harmonia familiar? Com certeza. Esse vazio? Com certeza. Com certeza, porque a mulher tenta pedir ajuda. Nesse grito que ela dá, nessa irritabilidade que ela tem, nessas explosões, ou nesse aumento de peso, ou nessa perda de peso, ela está dando sinais. O marido não percebe. Então, isso cria, né, às vezes, um distanciamento, o marido não consegue oferecer o colo que ela tanto precisa, e isso ela vai se sentindo cada vez mais sozinha, porque existe a culpa de não conseguir atingir as expectativas que o outro esperava, além do que ela está se sentindo muito solitária, muito vazia, mesmo tendo uma criança para criar. Lembrando, né, Ana, que isso não é só nesse imediato, essa maternidade imediata, isso pode... Nasce uma criança, a gente é mãe eternamente. Eternamente, e isso tende a estender cada vez mais. Então, o casamento é afetado, é lembrar sempre que precisa daquele momento só do casal. Então, tentar de alguma maneira se conectar com esse marido, tentar falar assim, olha, não tô legal, não tô bem, tô sentindo isso, preciso de ajuda. E aí, levar para algum profissional, que esse profissional vai conseguir conduzir também esse relacionamento, esse casamento. Mas eu acho, principalmente, Marcela, que a maneira que a sociedade enxerga a gente precisa mudar. Não é, eu abri falando sobre essa responsabilidade da mãe, que nasce um filho, a responsabilidade dele ser feliz ou não, ser bem-sucedido ou não, ser capaz ou não, é sobre nós. Como se não tivesse uma outra figura ali junto para educar. Lógico que sabemos que na realidade plural desse país existem muitas mães solos. Mas para que não são, que não tem essa carga dobrada em cima delas, a responsabilidade tem que ser dividida. Tem que ser dividida e a mãe também tem que aceitar pedir ajuda, porque eu falo que muitas vezes nós não aceitamos isso. Nós queremos dar conta da casa, do trabalho, do filho e assume esse papel. Mas isso precisa ser compartilhado. Todas essas funções do casamento, todas essas funções de casa são divididas, são compartilhadas. E quando existe essa parceria, esse companheirismo, tudo tende a fluir melhor nessa casa. Então, acho que uma das coisas que a mãe também precisa é pedir ajuda, verbalizar, dizer, não se sentir ali culpada. Não, eu não posso verbalizar, não posso dizer o que eu estou sentindo e falar, olha, estou precisando de ajuda. Porque muitas vezes esse marido, esse companheiro fica ali mais ausente porque ela quer dar conta de tudo. A gente tem vergonha?
de ser frágil? Acho que sim. Acho que nesse mundo que também, né, nesse país, nesse mundo onde cobra-se muito da mulher, eu acho que quer mostrar muito essa questão, dou conta, sou forte. Mas, Ana, tem mulheres que têm uma personalidade mais controladora. Essas mulheres sofrem mais na maternidade. Tem mulheres que já são mais flexíveis, que conseguem ali não ficar tanto presas a regras, tanto uma rotina tão engessada, que não ficam tão presas a essas cartilhas que é postado em rede social. Então, eu percebo essa leveza. Às vezes existe até o adoecimento do marido, né? Porque indiretamente ali, às vezes, no início dessa maternidade e paternidade existe esse adoecimento e a mulher, às vezes, consegue lidar melhor. Então, nem todas adoecem, nem todas levam a ferro e fogo. Mas essas, principalmente controladoras, eu acho que não querem mostrar sua fragilidade, assim, né? Preciso dar conta disso tudo. Acho bem interessante você citar as redes sociais, sempre pauta aqui no nosso programa. Qual o perigo desta mulher se comparar com aquela mãe perfeita do Instagram? Porque a mãe perfeita do Instagram são recortes. São recortes. O que você quer mostrar ali na sua vida é ali. Então, eu acho que seria assim, 0,01% da sua vida está ali no Instagram. E é lógico que você vai mostrar o seu melhor. E tem muitas mães que ficam sozinhas em casa. Então, nesse momento de distração, de se sentir dessa fuga, né, de pedir algum sossego, algum relaxamento, vão ali para o Instagram, vai ali para a rede social e fica rolando. Então, vê aquela mãe que saiu do pós-parto já tá magra, aquela mãe que dá conta de passear com o filho, dá conta de sair com o marido. Nossa, que mãe perfeita. Além do que, também tem muitos profissionais hoje em dia, muita coisa aí no Instagram mostrando siga isso, faça aquilo, rotina, não a higiene do sono, mas tipo cartilhas para seguir para a rotina do sono, cartilhas para alimentação. O profissional está ali querendo vender e está ali com a maior boa intenção, mas dependendo disso, vem uma intensidade muito grande para essa mãe. Essa mãe que já se cobra, essa mãe que está frágil, essa mãe que está insegura, e aí tenta seguir a ferro e fogo, inclusive a educação. Se você olhar no Instagram hoje em dia, tem diversos profissionais falando várias coisas sobre a educação. Sim, é como se maternar tivesse uma receita de bolo. E também é uma questão que, tem que maternar desse jeito para o seu filho não adoecer. Tem que maternar desse jeito, então fica aquela sem muita regra às vezes, ou talvez com muita regra. Acredito sim que teremos um futuro muito melhor na saúde mental, porque hoje em dia os filhos têm sido ensinados assim, muito mais a dizer, a verbalizar. Essas mães têm buscado mais isso, têm buscado acolher mais os seus filhos. Antigamente não era tão acolhido, mas ainda assim tem aquela mãe que fica mais irritada, perde a mão, agressiva, não consegue se vincular à criança. Qual é o perigo desse excesso, dessa carga de culpa para o vínculo materno? Porque não nasce uma criança, nasce um amor. É uma coisa também que romantiza nas propagandas e nas capas de revistas. Então, eu quero que você explique este primeiro ponto. Nasce uma criança, nasce um amor materno? Não nasce. E essa também é uma culpa. É uma queixa que eu escuto no consultório diariamente. Não tive esse amor, doutora. Esse amor que fala que quando o filho sai de mim, eu já me apaixono por ele. O amor é construído, inclusive com a mãe e com o filho. Se a mãe não está bem, ela não consegue se vincular a esse filho. Então, não consegue nascer tanto amor ali. Se essa mãe está melhor, se ela consegue dividir suas responsabilidades, vai construir melhor essa relação. E quais os prejuízos para esse vínculo dessa mãe que está exausta, ansiosa, depressiva? Como que fica esse vínculo entre mãe e filho e qual o reflexo para essa criança futuramente? Ela pode se sentir desamparada, ela pode se sentir não acolhida, pode achar que o jeito de amar é esse jeito agressivo, pode sentir que esse jeito de amar é dando comida, dando tela. Então, dificulta muito esse vínculo entre mãe e filho, e esse filho pode ter consequências na vida adulta, que é o que a gente vê muito hoje no consultório. Tantos adultos adoecidos e eles lembram de histórias do jeito que eles foram criados, dos pais ali exaltados, nervosos ou com bebida. Tudo isso reflete na saúde mental, às vezes próximo
na infância, na adolescência mesmo, mas às vezes só na vida adulta. Você pegou um ponto bem importante que me chamou a atenção, que você falou assim, serão adultos, jovens, com saúde mental muito melhor do que a nossa geração, e mais para trás um pouquinho a geração dos nossos pais, muito por causa do diálogo e não por causa da imposição e da força bruta. Isso, o diálogo. E eu acho que uma das coisas que a rede social também mostra é a importância desse diálogo. Então, eu acho que essa questão de mostrar que precisa acolher, precisa verbalizar, precisa dizer, e eu acredito que muito hoje os adultos busquem mais ajuda. Então, por eles estarem mais evoluídos, buscando mais ajuda devido ao sofrimento, buscando ajuda terapêutica, têm conseguido melhorar esse autoconhecimento, entendendo que precisa melhorar ali com a criança. E uma das coisas que eu também acho que é importante a gente observar, quando vem a maternidade, muitos gatilhos também apontam para nós ali a questão das nossas feridas. Então, eu falo que sempre esse momento é para a gente evoluir, aprender com as coisas que antes eram muito ruins para nós em relação aos nossos filhos. Então, a paciência, o jeito de lidar com a comida, o jeito de verbalizar, o jeito de dizer, aproveitar esse momento da maternidade para você evoluir com o seu filho e conseguir ensinar coisas melhores para eles. Quem nunca se pegou, nossa, quando eu for mãe eu não faço isso. E faz o quê? E faz. Faz. Não tem como ter controle, né, Ana? Não tem como ter controle. Eu acho que é isso da culpa, porque a gente cria uma expectativa, um mundo perfeito, e no dia a dia não é assim. A rede de apoio é essencial, ter família, ter amigos perto ajudando, mas qual o limite desta rede de apoio na interferência da educação, Marcela? Porque se essa mãe já está fragilizada, aceita essa rede de apoio, mas qual que é o limite que tem que ter ali? Boa pergunta, Ana. É um limite, mas essa mãe fragilizada, ela não vai conseguir colocar muito limite. Essa mãe fragilizada não vai conseguir verbalizar tanto para o outro. Não quero isso, não quero ali. Mas é importante, se essa mãe conseguir, é importante dizer que a educação é ela que quer seguir, né? Porque é difícil. A mãe pensa de um jeito, o marido pensa de outro. Aí se vem a avó a outra avó, o outro vô, outro... Então você imagina como que não vai ficar. Então eu acho que é importante esse diálogo entre a família, né? Gostaria que fizesse isso, gostaria que fizesse aquilo, gostaria que evitasse a tela, gostaria que evitasse o açúcar. Compartilhar os desejos. E quando também alguém for mais invasivo, dizer para essa mãe dizer e esse pai dizer, olha, meu filho, eu gostaria que ele não tivesse contato com isso, gostaria que ele fosse criado disso. Ah, mas é meu neto, mas é meu filho também. É importante respeitar os limites que os pais colocam. Amar, a gente sabe que vovó ama em excesso, mas quem educa são os pais e precisa respeitar esse limite. Você falou também que recebe muitas pacientes que que muitas vezes a gente tem esse olhar para a mãe, para a maternidade, para as dores, para essa mãe que acabou de ter um bebê, que tem um bebê pequenininho, mas esquecemos das mães que têm filhos adolescentes ou até filhos adultos e carregam consigo também alguns traumas. Qual a importância dessa mãe se cuidar? Essa mãe, até para prevenir uma menopausa, até para essa menopausa não ser mais acentuada. Porque se essa mãe, é o que eu disse anteriormente, na gestação, a gente tem contato aí com alguns gatilhos. Esses gatilhos, eu acho que é uma oportunidade ali para a gente evoluir e melhorar. Se a gente não tem esse olhar, se a gente não aproveita isso e vai adoecendo cada vez mais, quando chegar na menopausa, essa mulher vai estar muito mais adoecida. Então, o importante é reconhecer esse adoecimento. Reconhecer porque muitas vezes a gente está na correria, não para analisar o que a gente sente, não respeita, fica só nessa função dos filhos, é tudo para eles e nada para nós. Esse amor próprio que precisa nascer dentro da mulher, assim, respeitar o que a mulher sente, mesmo depois de muito tempo ali. Então, eu acho que nunca é tarde para resgatar esse amor próprio, olhar para os seus sentimentos, cuidar disso tudo que ela sente para evitar mais o adoecimento. E se percebe que segue com essa irritação, geralmente a longo prazo ela vai estar ali descontando em alguma coisa, né? Esse sentimento, essa dor. Então, ou vai estar em alguma substância química, ou nas compras, ou na bebida.
Então, se percebe que está tendo esse movimento, ai, preciso beber, preciso comprar, é importante olhar assim, opa, isso não está legal, isso não é normal. A maternidade é desafiante, mas ela é maravilhosa. E a gente falou muito aqui mais das culpas, das dores. Vamos falar da parte boa também, dos prazeres, da felicidade. Desse maternar mais leve, a gente consegue alcançá-lo em plenitude para vencer cada fase dos nossos filhos, Marcela? Ana, consegue, mas você precisa se olhar. Você precisa se permitir, precisa acolher o que você sente e respeitar o que você sente, a sua realidade. E entender que cada dia é um dia na maternidade. Entender que cada dia vai ser de um jeito. Então, às vezes, programar, vou ter aquela rotina, vou ter aquele dia. E entender que tá tudo bem se não der certo. Entender que tá tudo bem se tiver que voltar um pouquinho atrás. O maternar mais leve é um esforço diário. Diário. Então, faz o que dá. Faz o que dá para hoje, faz o que dá para o melhor. Faça o que você consegue de melhor. E assim, tô cansada, não tô com vontade ali de brincar naquele momento. Brinquei, trabalhei o dia todo, chego em casa. Tudo bem, né? Tá tudo bem você dizer para o seu filho, hoje a mamãe tá muito cansada, não consigo brincar, mas amanhã a gente brinca. É importante você entender também e respeitar. Você não precisa estar o tempo todo com o seu filho. Você também tem os seus momentos. É importante você resgatar tudo isso. Então dá pra gente maternar mais leve. Evita todos esses adoecimentos, mas a gente precisa se esforçar. É importante a gente deixar claro para os nossos filhos que, antes deles, eu era uma Ana Lúcia, você é uma Marcela, a Maria, a Joana, a Angélica que está assistindo a gente, cada uma era uma pessoa. Nunca mais seremos as mesmas. Nunca mais. Ainda bem, porque é o melhor e maior amor que existe, ainda bem. E é uma evolução. Mas é importante respeitar esses nossos momentos, né? Preciso ali cuidar de mim, preciso fazer uma atividade física, preciso ir para uma terapia para conseguir lidar com isso. Acho importante se acolher, para conseguir acolher o filho. Para ter essa maternidade tão plena que se busca. Porque desafios nós teremos sempre. Diariamente. Diariamente, não só na maternidade. No trabalho, na convivência, nos relacionamentos, em qualquer lugar. A gente só tem que ter aquela medida, sabe? Do copo, meio cheio, meio vazio, da maneira com que a gente olha cada coisa. Exatamente. Não colocar tanta intensidade. A gente tem como abandonar essa culpa materna. Agora, Dia das Mães, deixar um recado de coração para as mamães que estão assistindo a gente, de como ser plena, de como se amar e deixar a culpa materna lá numa caixa bem longe. Eu diria que esse recado não é só para as mães, mas para a sociedade. Que a sociedade acolha mais essas mães. Porque nesse momento, a maternidade é um momento muito vulnerável, é muito mais frágil. Então, para a sociedade cobrar menos, consequentemente, essa mãe vai conseguir se cobrar menos e acolher. Se acolher, respeitar seus limites, suas fraquezas e tentar viver cada dia de um jeito, mas de um jeito que você possa levar mais leveza para o seu dia a dia. Então, desprenda dessas raízes, desprenda disso que minha avó fez assim, eu preciso fazer, porque minha avó que cozinhava para o meu filho, eu vou ter que fazer essa comida todos os dias, porque a minha mãe não trabalhou e cuidou dos filhos, então eu também não vou poder trabalhar, mas eu preciso ter o dinheiro, então eu tenho que dar conta do trabalho dos filhos. Se desprenda dessas crenças, dessas raízes. Sua mãe foi de um jeito, sua avó foi de outro jeito e você está criando a sua história. Se o seu marido teve outra criação, também respeitar que vocês conseguem fazer o que dá para aquele momento e se desprender disso tudo e não culpar, porque a culpa vem da expectativa, então reduza a sua expectativa. Até porque os tempos são outros. Nossas avós tinham outra educação, outros tempos, assim como nossas mães, e assim serão nossos filhos, que com certeza serão pais e mães muito diferentes do que nós somos. Com certeza. O diálogo, gente, é sempre importante, mas se amar, se respeitar, se acolher, é essa mensagem que a doutora Marcela deixou pra gente. Deixar a maternidade mais plena como ela deve ser, tirar a culpa de lugar, se sentir menos imperfeita, se cobrar menos.
É isso, Ana. Marcelo, eu te agradeço. Obrigada. Um feliz Dia das Mães para você. Mães. Muita saúde, muita energia, que você Amém. curta muito, muito, muito sua filha, Muita sua mãe. sabedoria para nós, Sabedoria. que possamos aí conduzir sempre eles no melhor caminho, junto com a nossa rede de apoio. Sim, rede de apoio é importante, a presença paterna é muito importante. Se acolha, se aceite, se permita, ame muito seu filho, sua filha, passe um dia maravilhoso, tenha um Dia das Mães incrível. A todas nós, a todo mundo. Muito obrigada, viu, Marcela? Obrigada, feliz Dia das Mães. Muito obrigada. Feliz Dia das Mães. Este foi o Rede Vida Serviço. Nós falamos sobre culpa materna. A gente tem que esquecer, deixar de lado, cuidar com o coração, ensinar que o amor ao próximo é o melhor exemplo para os nossos filhos. A todas um feliz Dia das Mães. Até nosso próximo encontro. Tchau, tchau.